Olá, na Escola Viva desta semana vamos falar sobre o uso da tecnologia em sala de aula. Vamos saber como essas ferramentas podem facilitar o ensino e o aprendizado, se os professores estão realmente preparados para o uso das novas tecnologias e quais são os limites no uso desses recursos. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva desta semana está no ar. A educação ela tá avançando, os meios de você interagir, você instigar a pessoa a estudar, o aluno a estudar. Nós não podemos entender que a tecnologia poderá fazer coisas melhores do que o ser humano faz. A universidade hoje e nas décadas anteriores não preparou o professor para ser esse professor midiático. Nos dias de hoje é impensável imaginar uma escola ou faculdade que não utilize o computador, a internet, a lousa digital e outras mídias. Mas a tecnologia ajuda mesmo a tornar as aulas mais interessantes? E os professores como lidam com o uso desses recursos em sala de aula? Quem responde a estas e outras dúvidas é a professora Ana Amélia de Campos Pinto, doutora em educação com vasta experiência no uso de tecnologias na comunicação. Como é que esses recursos tecnológicos todos que a gente vê hoje presente na escola, na faculdade, podem facilitar mesmo esse processo ensino-aprendizado? Nós estamos vivendo na era da comunicação, né? Então todo mundo tem o seu tablet, o seu celular. A grande questão que se coloca, Nete, é como que você vai trabalhar, quais são as práticas pedagógicas. Então, a minha preocupação, assim como pesquisadora na área, e de todos aqueles que se debruçam sobre isso, é que estratégias que você vai usar isso. Porque a maioria das escolas, nós temos computadores, nós temos isso, mas só colocar o aluno, liberar o acesso aos estudantes, não é a garantia de um aprendizado eficaz. Essas aulas que utilizam esses recursos todos, a lousa digital, a internet e assim vai, elas são mais atrativas para os estudantes, de modo geral? Tudo vai depender do número de estudantes que você tem por sala e o número de equipamentos. Os professores, Ana Amélia, de modo geral, eles têm muita resistência a usar esses recursos tecnológicos? Depende da faixa etária, né? Todo mundo diz assim, quanto mais velha a pessoa, mais resistente. Isso é uma falácia, né? Porque não é real. Eu conheço pessoas que têm mais jovens, mais resistentes. Depende muito de como é que você lida com isso. Todo profissional que resolver entrar nessa área precisa sim se capacitar de uma forma diferente. A universidade hoje e nas décadas anteriores não preparou o professor para ser esse professor midiático. Tem professor ainda que não sabe operar um computador. Tem professor que tem dificuldade para operar um projetor de data show. Imagina você chegar numa tela sensível ao toque, que ela percebe o seu posicionamento por radiação infravermelha. Tem muito professor que não sabe nem o que é isso. Como é que você observa, Ana Amélia, o comportamento das escolas, das faculdades, em relação a investimentos em tecnologia? Você acha que esse investimento das instituições nesse sentido tem acompanhado, digamos, o ritmo de utilização desses recursos pelos alunos, ou as instituições deixam a desejar nesse sentido? Eu sempre brinco que o laboratório de informática é um templo sagrado, né? Se você observar, na maioria das escolas, é um local onde está trancada a porta e dificilmente você tem acesso a isso. Eu sempre digo que a gente devia arrebentar esses laboratórios e pegar esses computadores e colocar 2 em cada sala de aula. Muitas escolas já estão fazendo isso, o próprio governo brasileiro tem um projeto, tinha um computador por aluno que avança em alguns sentidos. Em alguns estados, aqui mesmo em Alagoas, tem experiências, o próprio professor Dr. Luiz Paulo Leopoldo e toda uma equipe de pesquisadores tem feito uma pesquisa sobre o uso disso, né? E tem agora o tablet para o ensino médio. Então, de qualquer forma, investimento em compra de equipamento, eu acho que tem, tanto no setor público quanto no setor privado, tem sido bastante forte. As tecnologias sozinhas elas não vão contribuir para que os alunos aprendam mais, acredito eu, mas elas podem contribuir no sentido de que se elas estiverem a serviço dos profissionais da educação e na medida que os profissionais da educação se abram para discutir essas questões, assim como tem muitas outras questões que a gente precisa discutir na educação como um todo. A tecnologia avança muito, muito, muito rápido. E nós, professores, precisamos acompanhar isso para não ficarmos para trás.
Como é que você vê, por exemplo, a questão do limite no uso dessas tecnologias? Até onde, por exemplo, é interessante o professor usar todos esses recursos, o aluno usar em sala de aula ou em casa esses recursos para estudar? Qual é o limite? Esse limite, você fez uma pergunta para a pessoa certinha. Eu estou agora passando por um processo bastante complexo, pessoal, né? Até estou sem as minhas luvinhas aqui, porque eu tive que passar por uma cirurgia da mão direita, vou passar pela da esquerda, de tanto usar, fui acometida pela síndrome do túnel do carpo, que é uma doença é o LER elevado à quinta potência. Então, hoje, a gente tem que pensar que a gente precisa ter práticas esportivas, que a gente precisa ter outras atividades para além do uso do computador. Outro dia eu fui num restaurante e eu vi que tinha uma mesa com 5 jovens e todos estavam nos seus iPhones e estavam conversando entre si pelo WhatsApp. E estavam juntos. E estavam todos juntos. Eu falei, gente, vocês não vão conversar entre vocês? Quer dizer, como é que vai ficar essa situação? Então, eu acho que esse limite quem tem que dar são os pais, em primeira instância, porque a família é o espaço, né? Porque hoje você entra nas casas, cada quarto tem um computador, uma televisão. E as pessoas, eu brinco que eu sou do tempo que as pessoas tinham que mudar a televisão, aquele clec, 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 né, que não tinha nem controle remoto. E aí isso dava uma certa relação com as coisas. Não que eu discuta que a gente tenha que voltar para o tempo da carochinha, mas a gente tem que repensar como esse tempo que você fala, que tempo é esse, que tempos são esses, né, que a criança vai ter que ter, o adolescente, o adulto também, né, e a escola, sobretudo. E aí quando você fala, o quanto que eu vou usar, eu posso usar o tempo todo, mas eu preciso, sobretudo, aquilo que a gente conversava já anteriormente, sobre a questão da revisão do que você está produzindo. Que autoria que esses meninos estão fazendo dentro dessa internet? Como é que eles estão escrevendo? Né, tem o exame da ordem dos advogados, tem mostrado o número de estudantes que chegam à conclusão do ensino de direito e que não passam no exame porque tem problemas de escrita, isso tudo. Está tudo relativo à questão da autoria. Né? Então, concluindo, eu posso entender que o abuso desses recursos tecnológicos pode, em algum momento, comprometer essa interação saúde, aluno, isso. professor e a saúde, né? Sobretudo a saúde. Ana Amélia, muito obrigada por sua participação, né, no programa desta semana. Obrigada, Obrigada viu? a você. Depois do intervalo, vamos saber como a faculdade Estácio, em Alagoas, está investindo em tecnologia para melhorar o ensino. Não saia daí, o Escola Viva volta já já. O tablet ele é uma ferramenta, né, adicional assim, que a gente pode utilizar tanto para a questão de apostila, a gente tem uma apostila que é inserido nele, que pode ser utilizado tanto na sala de aula como fora.